Olha aqui, ó, o Conexão Futura já está de volta ao vivo aqui pelo canal Futura e nesta entrada nós vamos falar sobre oportunidades no mercado de trabalho. Também sobre competências, sobre capacidades, porque essa época do ano a gente sabe, muitas empresas contratam funcionários, né, para contrato temporário, mas a pessoa até pode, aquilo pode ser a porta de entrada para que ela seja efetivada. Quem não quer, né, uma vaga? Então, Minoru Ueda está aqui conosco, ele é consultor, né, especialista, inclusive é autor desse livro aqui, ó, Competência Emocional. Quanto antes, melhor. Acho que o Marcinho pode nos ajudar a mostrar aqui. E aí tem um subtítulo aqui, né? Uma jornada para a sustentabilidade das relações. Daqui a pouquinho ele vai explicar melhor para a gente essa história toda. Minoru Ueda, eu gostaria de começar comentando essas participações aqui que a gente está tendo pelo Twitter. O João Marcelo Azevedo, ele fala, ele é de Palmeira das Missões, lá do Rio Grande do Sul. Ele fala que para a pessoa ser contratada, depende de vender a sua imagem e conhecer a cultura da empresa para a qual ela pleiteia aquela vaga. Isso é importante nessa hora? Sem dúvida. Bom, boa tarde, né? Obrigado pela oportunidade de participar. Como que é o nome do nosso amigo? O João Marcelo. João Marcelo. João Marcelo tem toda a razão. Eu acredito que esse saber se vender tem um componente aí, tem várias competências por trás disso. Tem a competência de comunicação, tem a comunicação de você, de repente, ter a habilidade social e ter a gente chama de acuidade sensorial. Observar o que acontece na organização, observar a mentalidade, o modelo mental dessa organização. Porque quando ele fala sobre cultura da empresa, a gente observa muito forte isso. Por exemplo, uma empresa que é familiar tem uma característica. Uma empresa que é multinacional tem outra característica. Contudo, todas elas necessitam do quê? De resultado, de gerar resultado. Então, de repente, a pessoa sabe se vender na primeira etapa, agora a gente fala da sustentabilidade. E a continuação disso? Qual a continuação do trabalho? Aí, por isso que a gente fala a questão de desenvolvimento de competência, né? Todo esse processo de a pessoa ter um processo de observar se o que ela está fazendo tem a ver também com aquilo que ela vendeu. Porque a gente tem uma única certeza hoje no mundo organizacional. As coisas mudam, as demandas mudam, o nosso cliente começa a ficar mais exigente, todo esse contexto. Eu acredito que será um grande cenário para a gente continuar a conversar. Ueda, você tocou em vários pontos, né, que a gente poderia explorar aqui, a gente tem um tempo até para fazer isso. Eu acho que o mais importante é o seguinte, como é que a pessoa pode saber qual é digamos, o limite dela, para ela ter essa acuidade, né, conseguir observar, ter esse tato, ter esse feeling de como é que ela vai chegar naquela empresa? Porque a coisa mais chata que tem é aquele colega de trabalho que fica se vendendo o tempo todo, né? Pois é. Recentemente nós conversamos um pouco sobre isso, que a gente chamou de gafes. As gafes no mercado de trabalho, né? Foi até uma reportagem do jornal Hoje, do mercado de trabalho, e foi nesse cenário, pessoas que não têm o processo do autoconhecimento, não se veem. Então a gente chama de não ter o simancol. Né? Porque a gente sabe que hoje o ambiente de trabalho é uma das questões mais importantes do mundo organizacional. As pessoas ficam e permanecem em uma organização se o ambiente é bom. E de repente nós temos essas pessoas que querem se vender, todavia em momentos inadequados. Para você ter uma ideia, uma boa parte dessa questão de competência emocional, a gente começa a observar que as pessoas são contratadas por seu conhecimento técnico, seu currículo, sua formação, ou até quem indica, né? Contudo, elas são demitidas geralmente pela falta dessa competência emocional, pela falta de comportamento, ou seja, pela falta de proatividade, pela falta de se auto-observar quais são os limites. Porque, para você ter uma ideia, cultura é algo tão importante na sobrevivência de uma pessoa dentro da organização, porque se nós observarmos uma empresa que, de repente, é uma cultura europeia, uma cultura oriental, tudo isso impacta no relacionamento desse indivíduo com o gestor e com as pessoas que trabalham com ele. Né? Tem que passar sempre a aprimorar essa observação, né, para saber quando é adequado e quando está sendo inadequado. Exatamente. Né? E até pedir desculpas se for o caso. Com certeza, não? Aí a gente observa mais competência, a questão da humildade e a competência de saber ouvir. Porque hoje tem um nome, a gente chama de feedback, né? Esse processo de feedback. Tem pessoas que têm
uma autoimagem tão distorcida que qualquer feedback ele observa como algo pessoal. Fala, olha, as pessoas não gostam de mim ou eu estou correto. E isso é procrastinar uma mudança. O que é procrastinar uma mudança? É achar que todos devem mudar, menos você. Contudo, a maioria te dá um toque. Olha, você está falando muito alto. Olha, você nas reuniões só você gostaria de aparecer. Então, mas é possível se fazer isso no ambiente de trabalho? Dar esse feedback, toque assim para as pessoas? Com toda ou certeza. isso cabe mais às chefias? O que você acha? Aí que tá. Se você tem a quinta competência emocional, que é a habilidade social, se você tem esse, a gente chama de contrato psicológico com seus amigos, porque, observa, Elisa, isso aí acontece também em casa. Se a pessoa não traz essa cultura, não traz esses valores de casa, é muito difícil. Por isso que é a sustentabilidade das relações. Uma das competências mais importantes hoje no mundo organizacional é a disciplina. Só que disciplina não é só fazer aquilo, né, ou cumprir ordens. Disciplina é você se adequar-se naquele momento e de repente perceber se é o momento adequado para você se posicionar naquele momento. As pessoas são muito ansiosas e observam que acham que aquela reunião, aquele dia, ele precisa se vender. É mais ou menos a metáfora daquele jogador de peneira de futebol, né? Ele só tem aqueles 10 minutos, ou 5 minutos naquele campo para mostrar. O mundo corporativo é diferente. É diferente. Então, existe uma série de avaliações, por exemplo, nós, na Leme, nós trabalhamos com essa questão de avaliação por competência, onde existe um momento adequado para você, de repente, ou gestor, ou pessoas que trabalham junto com seus pares, a gente chama de pares, pessoas que trabalham com você, oferecem feedback de desenvolvimento. Lógico que quando a gente chama de feedback, a gente não está trabalhando a pessoa, a gente observa o comportamento. Feedback, só para a gente lembrar, é retorno, né? Retorno. É a palavra em português Exatamente. Que melhor define. Né? É o que eu vejo no seu comportamento que, de repente, pode ser positivo, até um feedback positivo, né? E também tem um feedback corretivo. Contudo, o ser humano sempre tende a observar as questões negativas, né? Então, por isso eu falo o seguinte, que feedback é bom, não apenas no ambiente profissional, quanto no ambiente familiar, né? Marido e mulher, pai, filho, tudo isso expande, né, no relacionamento interpessoal. Vamos comentar aqui também mais um participante aqui pelo Twitter. Acompanhei alguns recrutamentos online e observei enorme ineficiência associada com equívocos e amadorismo dos avaliadores. Tá. Isso é importante também, né? A pessoa que está lá definindo a sua vida, né? Pois é. A gente chama isso de filtros pessoais, né? Eu acho que todo ambiente, todo profissional possui esses seus filtros, né? Então, o nosso amigo, ele observou isso nesse recrutamento. Então, é importante também, nesse momento do recrutamento e seleção, no momento de seleção, observar também a própria característica sua. Porque aí talvez tenha um componente dos valores organizacionais. Porque o profissional que trabalha com recrutamento e seleção, ele também tem esse filtro, ele tem uma conduta que tem a ver com a estratégia da organização. Talvez aquela característica, aquela competência ou as competências de muitas pessoas não se adequam às competências estratégicas ou competências essenciais dessa organização. Então, de repente, falar ou se expor, talvez não seja uma competência valorizada naquele momento. Então, o filtro da pessoa, do profissional, é um filtro que talvez observe isso. E talvez nem seja a melhor empresa para você trabalhar, né? Quando também. Você sente que você não está... Isso é bacana no mercado de trabalho, porque com o crescimento hoje do Brasil, a gente brinca que mudou, né? Hoje você tem a oportunidade de você escolher coisas que fatores esses, quando eu entrei no mercado de trabalho na década de 80, era totalmente diferente. Nós tínhamos várias empresas, contudo as empresas selecionavam os seus profissionais. Hoje a gente tem o chamado apagão de profissionais, né? Então, hoje a empresa ela se preocupa em reter os seus talentos. Então, como você falou, de repente não é uma empresa que você não bate com os seus valores, porque a gente tem que observar que emprego tem a ver com carreira, tem a ver com profissão. Então, é olhar também um cenário aí de
1 ano, 2 anos ou 3 anos, ou seja, cenário de desenvolvimento, o quanto que eu posso aprender. De repente, se esse filtro não deu, já foi um filtro para que ele observasse que não daria para ele se desenvolver, é realmente observar outras empresas, outra linha. É hora de partir para outra, né? Como se fosse isso. Isso é interessante a gente falar, você falou muito sobre competências, né? E eu queria que você fizesse essa distinção, se é que há, entre competências e habilidades. Tá, vamos lá. Às vezes a gente está apto para uma coisa, mas não é competente o suficiente. Então, vamos quebrar um pouquinho o que é competência. A habilidade, ela se encontra dentro do propósito de competência. Na década de 70, começou a perceber, dentro da estratégia de administração de empresa, que se falava muito de aptidão. As pessoas têm aptidão, têm aptidão. Então, você fazia o tal teste vocacional. O teste vocacional. Então, você nasceu... Só que é uma mentalidade da Idade Média, né? Você nasceu com isso e você continuará sendo isso. Você família e tudo isso. Então, a competência, a gente tende a falar no mundo organizacional, que é a intersecção de conhecimento, habilidade e atitude. Acho o famoso chá. Tá? Então, o conhecimento e a habilidade, eles estão muito envolvidos com as questões técnicas, questões que você aprende em faculdade. Então, o conhecimento é o saber. Ok? A habilidade é o saber fazer. E o A? O A é a parte comportamental, é o querer fazer. Que é a atitude, né? Que é a atitude, é o que faz a diferença. Então, hoje nós temos um grande, eu vi pela sua chamada, achei bacana, porque essa época do ano as pessoas são contratadas, né? Então, a pessoa é jovem, primeiro emprego, ela será atendente do varejo. Contudo, o sonho dela é ser estilista, por exemplo. Tá bom? Então, para que ela desenvolva nesse momento, ela tem o seu conhecimento, ela tem o ensino médio, né, tem a habilidade de falar com pessoas, e aí entra a atitude. Né? Então, aí, por exemplo, uma atitude, comunicação, sorriso, né, atender bem, a atitude de ter empatia, a competência, uma das competências emocionais que é a empatia, colocar-se no lugar da cliente, colocar-se no lugar das pessoas que trabalham com ela, colocar-se no lugar da gerente, colocar-se no lugar do gestor, porque, de repente, esse será um filtro para que ela possa trabalhar com a sua carreira. Imagine que é uma área de confecção, de repente ela pode continuar dentro dessa empresa de confecção, uma loja de shopping, e continuar e de repente ser uma estilista e fazer o trabalho, a sua carreira concomitante com a sua carreira acadêmica. Quantas histórias a gente sabe, né, que começaram exatamente assim. Com certeza, com certeza. E aí ela tem algo muito diferente aí, porque ela já tem um repertório de conhecimento, não apenas dela, porque ela conhece a cultura da empresa, mas a empresa também possui já uma trajetória de análise para que ela possa observar, nossa, realmente essa menina ou esse profissional veste a camisa, né? Porque aí está uma grande competência, a proatividade, o querer conhecer, a questão da curiosidade. Né? A gente chama isso de brilho nos olhos, quando a pessoa tem brilho nos olhos, quando ela gosta do que faz e faz o que gosta. Isso, bom, e aí você fala isso, e eu aproveito aqui para lembrar de uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo esse fim de semana. Eles ouviram um especialista em recursos humanos, e ele fala que as consultorias nesse momento estão tentando resgatar a motivação dos funcionários, né, no mercado de trabalho mesmo e no mundo corporativo. Então, o que eles apontam? As pessoas estão trabalhando muito mais do que as 8 horas diárias previstas, elas recebem pouco para o tanto de contas que tem a pagar. Então a pessoa, como assim, trabalho demais e ainda não sobra dinheiro para eu realizar meus sonhos. Isso é uma tônica hoje nos mercados? Você vê assim? Por conta do próprio crescimento. Então o crescimento gera demanda. Demanda gera mais horas para trabalhar. Então, a gente trabalha com certeza, eu acho que a motivação é uma das ferramentas aí. Mas para que a motivação ou ela esteja bem embasada, existe todo um trabalho que a gente chama de gestão por competência. Então, por exemplo, na nossa empresa, na Leme, o que a gente trabalha? Tem ferramentas para que essas pessoas possam se auto-observar. Realmente, será que ela trabalha? Será que... Aí ela, por exemplo, essa pessoa que reclama que trabalha muito e ganha pouco, ela vai conversar com o gestor dela. E ela chega e fala assim, olha, eu estou trabalhando muito, tudo isso, mas será que ela faz muito das mesmas coisas? Ou realmente ela entrega, ela
trabalha com a complexidade, ela aumenta, né, o seu valor dentro da organização. Porque é um caminho de duas vias. Porque hoje a gente observa que não é apenas você ligar o seu taxi e falar, olha, eu trabalho tantas horas, eu dou sangue. Não, mas o quanto você entrega. Porque, de repente, do seu lado, tem uma pessoa que trabalha 30%, 40%, demanda de tempo, com 30%, 40% a menos e entrega muito mais do que você, entrega muito mais trabalho, muito mais resultado, tudo isso. Talvez por saber gerir também por saber melhor gerir. o tempo. Então é necessário que a gente realmente trabalhe esses aspectos de automotivação, por isso que a competência emocional são 5. Autoconhecimento, então a pessoa se autoconhece, a partir do momento que ela se autoconhece, ela exerce a segunda competência, que é o autocontrole, ela fala, peraí, realmente, eu acho que naquele momento eu falei demais, ou realmente a pessoa está correta. Aí ela tem um processo da automotivação, porque o que significa automotivação? É você saber o seu valor dentro da organização, então aí entra todo o nosso trabalho de observar o valor dela, enriquecer o trabalho dela, enriquecer a função dela, mas ela também observar qual é a meta dela, o que ela está fazendo nessa organização, o que ela tem a desenvolver, o que ela tem a entregar. É aquilo. O que ela tem de todo dia acordar e de repente pegar o metrô, o ônibus, o congestionamento, em qualquer cidade, porque hoje qualquer cidade tem congestionamento, né? E aí a quinta competência é a empatia, a habilidade de se colocar no lugar da outra pessoa e observar se os seus julgamentos estão corretos. E a quinta, o grande milagre, habilidades sociais, onde as pessoas te convidam para você participar dos projetos, aí tem um enriquecimento aí. Agora, um recorte dessa reportagem que eu acho importante é isso. As empresas estão observando que o que realmente faz diferença são as pessoas. Porque a gente viveu num momento de investir muito em tecnologia, a gente vai trabalhar com processos, mas quem está atrás da máquina, quem está atrás da câmera, são pessoas que têm seus sonhos, pessoas que têm seus projetos, pessoas que de repente sonham, né, nesse período de tirar uma férias, pessoas que de repente sonham, de repente se enriquecer não apenas materialmente, mas como pessoa, sonham de repente chegar à noite e falar, bom, hoje agreguei valor, hoje eu cresci como indivíduo, como pessoa. Portanto, amanhã terei vontade de levantar da cama e seguir fazer minha trajetória. Né? É aquela síndrome, né, da musiquinha do Fantástico. Né? Então, a pessoa no domingo, ela chegou, acho que como os nossos amigos aqui, chegam no domingo, se bem que o pessoal trabalha de domingo a domingo, mas as pessoas que trabalham de segunda a sexta, chegam no domingo e falam assim, nossa, eu estou sentindo uma saudade do meu trabalho. Aí ouve a música do Fantástico, fica tudo arrepiado e fala, nossa, está chegando segunda-feira, né? Ao contrário de muita gente fala, puxa, você conhece pessoas assim? Eu sou assim. Na verdade, quando eu falo que você faz o que gosta, ou gosta do que faz, a nossa vida é feita por escolhas. Então, eu trabalhei muito tempo como executivo. Eu observei que a musiquinha do Fantástico estava fazendo muito mal para mim. Aí eu fiz a gente chama de transição de carreira. Eu retornei para uma carreira onde eu iniciei lá atrás, com 15, 16 anos, nessa área de treinamento, comunicação e consultoria. Só que nessa trajetória, por isso que eu falo quanto antes melhor, o título, porque hoje a gente observa que... Vou aproveitar para mostrar mais uma vez aqui para quem não viu e mostrar até melhor, porque antes eu fiquei assim, o Márcio Sclap ficou ali atrás, vira mais, faz assim. Aqui, tá bem assim? Pode falar, competência emocional. A gente observa que hoje no mercado de trabalho, muita gente, eu tenho amigos do meu recorte de idade, que estão passando por reflexões. Será que o que eu faço me enriquece? A questão do equilíbrio, né? Equilíbrio família. Né? Então, quando a pessoa começa a processar o seu autoconhecimento, ele começa a observar quais são as coisas importantes para a vida dele. Né? A gente até brinca, né, que existe todo um trabalho de observar essas doenças psicossomáticas, se ela não tem a ver com esse desalinhamento de seus valores. Por exemplo, hoje eu saí de casa e despedi da minha filha. Né? Eu tenho uma filha de 7 anos, a Cíntia, e quando eu falei que eu estaria viajando, ela falou, para onde? Para o Rio de Janeiro. Aí ela falou assim, pai, você me traz areia? Né? Então eu falei, olha, se eu conseguir passar numa praia e trazer areia para você, eu trago. Mas esse diagnóstico que a gente observa, muitos amigos, por exemplo, eu tenho um amigo que passou por um desafio de saúde. Minha idade, ele tem 2 filhos, ele só teve uma oportunidade, o filho tem 9 anos e a filha tem a idade da minha filha, 7. Ele falou que apenas uma vez ele participou de uma festa de final de semana dos filhos. Depois que ele teve essa doença, e hoje ele, graças a Deus, está muito bem, ele não perde uma
uma festa infantil dos filhos. E ele observou que ele não é que ele não faz falta no mundo do trabalho, porque ele viajava muito. Ele falou, mas é uma oportunidade de eu oferecer desenvolvimento para os meus colaboradores e é uma oportunidade de observar que meus filhos estão crescendo. Né? Então, aí eu faço uma ponte para os nossos jovens, quando ele começa a observar qual carreira que ele quer seguir, tente fazer uma ponte para o futuro, a gente chama de ponte para o futuro. Observe você fazendo essa atividade dentro de 10 anos. Será que, como estará a sua família? Porque às vezes, nós, com 18, 19, está solteirão, é sonho, é projeto. Então, esse cenário é bacana para a questão de carreira, quando os jovens começam a optar, nós estamos nessa época de vestibular, eu não sei se você, mas eu, quando eu prestei vestibular, eu sabia que eu queria 3 coisas, jornalismo, história e psicologia. Prestei para os 3, né? E acabei fazendo história. Depois eu fiz administração de empresa. Então, na realidade... Psicologia e jornalismo eles estão ali na meta. Eles estão aí na meta nesses contatos profissionais, né? Estudando, né? Então... é isso, não é mais uma coisa única, né? E para sempre. A gente pode se renovar a cada ano, mesmo. Né? Isso é essa chance. A nossa longevidade permite que a gente tenha várias carreiras na nossa só vida, digamos assim. Eu já coloquei uma meta que eu quero viver 120 anos sem os 2 alemães, o Parkinson e Alzheimer, né? Então, até 120 anos dá para fazer umas 3, 4 carreiras, eu acho que é muito importante. Fácil. O Márcio Casimiro, aqui do Rio de Janeiro, ele fala o seguinte, o governo vem dizendo que precisamos nos especializar, e aí você falou do Brasil se desenvolvendo. Fiz um curso no Senac de segurança no trabalho, e o governo continua precisando de pessoas especializadas, no entanto só contrata pessoas com experiência. Por que ele quer saber? Márcio, esse é um recorte que não apenas os técnicos de segurança, todas as profissões passam, né? A questão da famosa experiência. Nós começamos o bate-papo falando da menina que era atendente, balconista e que de repente podia fazer uma trajetória de estilista. Então, eu acredito que talvez um dos mecanismos é você observar uma empresa que de repente tenha aquele emprego, aquela profissão que você deseja, você adentra nessa organização, de repente com uma outra função, e você começa a agregar valor para a organização e é contratado como técnico de segurança e tal. Mas nós temos hoje um recorte de empresas contratando pessoas técnicas, por conta disso o governo vem investindo nos cursos técnicos. Teve uma notícia que não foi muito divulgada, mas o professor José Pastor, da Universidade de São Paulo, divulgou nas suas colunas, do prêmio que jovens, acho que foram 40 e poucos estudantes do Senai, que participaram de um concurso mundial, foram quase 1000 alunos de escolas técnicas e quase 60 países, e os brasileiros ficaram em 2º lugar, apenas atrás da Coreia do Sul, na frente do Japão, dos Estados Unidos. Então, demonstrando que o nosso modelo de escolas técnicas são modelos muito vencedores. E recentemente também uma reportagem demonstrou que muitos alunos, muitos jovens, estão até retardando a sua entrada na universidade para fazer a trajetória dos cursos técnicos, para que possa já sair com o repertório de uma profissão, observar se é realmente aquilo que ele gosta, ou que se está alinhado com o que ele da sua definição de profissão e carreira, e permitir nesse sentido. Agora, nesse momento, né, encerrando o período letivo e tal, como é que você imagina que os professores que já estão programando 2012, né, e tudo que eles vão mostrar aí, possam desenvolver um currículo que atenda a essas necessidades, que faça com que os meninos e as meninas que hoje estejam na escola, né, possam ter essa competência emocional? Pois é. Eu sempre falo o seguinte, quando as crianças entram na atividade educacional, elas aprendem a falar e escrever, né? Mas elas não aprendem a escutar. E não existe curso de escutar no ensino infantil, fundamental, no ensino médio, e nem na faculdade, nem no ensino universitário. O escutar tem muito a ver com o momento que você tem de refletir. Então, quando nós falamos de feedback, hoje a gente observa que muitas vezes cenas de feedback, o gestor oferecendo feedback para um determinado colaborador, e o colaborador, se ele não intervém, né, se ele não fala, ele começa a fazer a sua escuta com download. O que é escuta com download? A pessoa está falando uma coisa e o cidadão está pensando em outra coisa. E
não pratica a escutativa. E a escutativa é uma das competências ligadas à empatia. Por quê? Se você fala do mercado de trabalho, como que nós, educadores, podemos, de repente, trabalhar, então, escutativa, escutar, a questão das habilidades sociais, né? Então, a questão de você praticar a empatia e observar os seus valores. Qual é o exercício que, de repente, a gente faz nos nossos programas de desenvolvimento? Quais são os seus principais valores? Porque esses valores é que fazem com que você tome decisão. São os valores, por exemplo, hoje eu estava aqui no Rio de Janeiro, então a ambulância, né, tocando e com um cidadão, uma cidadã na viatura. E o motorista de táxi logo colocou o seu carro na guia, subiu. E dois carros da frente não se movimentaram. Então, quais são os valores desses motoristas? Então, os valores fazem com que a gente tome decisão. Então, eu acho que é interessante porque, por exemplo, crianças hoje, a gente falava de recrutamento. Um dos recortes do brilho nos olhos dos recrutadores é você fazer algo ligado à sustentabilidade, algo ligado ao terceiro setor, ou algo ligado a fazer o bem. Né? Então eu tenho amigas que não são profissionais da área de recrutamento, mas que são gestoras. Elas disseram o seguinte, que escotismo, em algumas empresas, é muito valorizado a questão de ser escoteiro. Porque quando a pessoa entra como lobinho, né, eu falo isso porque minha filha hoje é lobinho, estou conhecendo o mundo escoteiro. E tem a disciplina. Eu tinha um preconceito, mas não é só a disciplina. Tem a questão de você estar atento para fazer o bem. A questão da criatividade, porque trabalha muito com questões manuais. A questão da natureza, de respeitar a natureza. Então, esse trabalho de sustentabilidade já começa então, né, a gente falou das professoras, já começa já desde o momento lá que está no ensino fundamental, infantil, e que extrapola depois quando ela envolve a questão da liderança, a questão de liderança não apenas para entre aspas, mandar ou aparecer, mas a liderança para poder influenciar e permitir que as pessoas que estão ao seu redor também atinjam os seus objetivos. No caso da escola, que atinjam suas notas, que atinjam, sabe, no caso da empresa, que atinjam as suas promoções. Então, observa que é uma sementinha que vai trabalhando. Por isso que as competências emocionais são competências que até mais ou menos a década de 80 era colocada embaixo do tapete. Era valorizado as competências técnicas, cognitivas. Contudo, as pessoas observaram que pessoas fazem diferença. E que vem fazendo cada vez mais, né? Mindoro Ueda, muito obrigada por sua entrevista aqui no Canal Futura. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, a gente volta então amanhã, a partir das 2h30 da tarde. Até lá.